Bom, começando aqui nosso evento nessa manhã. Obrigada a todos aí pela espera. Bom dia a todos e todas presentes aqui. Sei que estão todos cansados aí dessa semana agitada, né? E então agradecer primeiramente a presença de vocês aqui em nos prestigiarem. Mas eu tenho certeza de que essa conversa de hoje vai ser muito produtiva para todos. Nós vamos falar com a Patrícia Iglesias, que é presidente da CETESB, o órgão responsável pela gestão ambiental, que permite com que milhões de pessoas aí no estado de São Paulo convivam em um meio ambiente sadio, né? Não deve ser nada fácil essa tarefa. E nós aqui do Stock Forbes acreditamos muito nessa construção coletiva entre o setor privado e o poder público nas soluções para uma melhor gestão ambiental, né? Então, estamos aqui... Opa! Tem alguém que não está me ouvindo aqui? Vocês estão me escutando? Acabei de ouvir aqui que não estão ouvindo meu áudio. Estão ouvindo? Ah, então tá bom. Voltando aqui, então. Bom, nós estamos muito felizes de receber você, Patrícia. Acho que vai ser uma conversa muito bacana. Eu queria só tentar ver se a gente consegue abrir o áudio do Wilson Mello, nosso sócio aqui da área de contencioso do Stock Forbes, para ele também dizer umas palavras. Acho que o áudio dele está inabilitado. Mas a gente organizou esse evento, foi uma iniciativa aqui da equipe ambiental do Stock Forbes, juntamente com a equipe do imobiliário aí do meu colega Alexandre Clapes e da equipe de contencioso, aqui representada pelo meu colega Wilson Mello. Então, se a gente conseguir abrir o áudio do Wilson para ele dar umas palavrinhas antes de começar. Opa! Obrigado, Carol. Obrigado a todos e a todas que participam conosco aqui desse evento, que foi pensado com muito carinho pelo time do Stock Forbes, com o objetivo de trazer para a manhã de hoje uma discussão de um tema prático, né? Nós queríamos ter um tema específico, prático, que afeta a vida das pessoas, a vida das empresas, de uma forma geral, e também discutir um tema mais amplo, um tema que tem feito parte da agenda de todas as empresas, que é o tema do ESG, né? Então, a gente juntou essas duas coisas, esse aspecto prático, esse aspecto mais conceitual e genérico, para um debate. Um debate com quem? Com aquela que, eu não tenho dúvida, mais entende do tema ambiental aqui no Brasil, uma professora de destaque nas universidades, uma pessoa com quem eu tive o privilégio e o prazer de dividir os últimos 2 anos e meio no governo do Estado de São Paulo, Patrícia Iglesias, presidente da CETESB. A Patrícia tem feito um trabalho excepcional, silencioso na CETESB. Ela tem revolucionado a gestão da CETESB, levando para a CETESB uma visão que, por nenhum segundo, deixar de se preocupar com a proteção ambiental, nenhum segundo deixar de se preocupar com os temas modernos e de vanguarda da questão ambiental, mas também pensando em como conviver, né, com a proteção ambiental, com o tema das mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, ajudar o setor privado a fazer aquilo que ele faz de melhor, que é empreender, investir e seguir numa agenda positiva, liberal, aqui no Estado de São Paulo. Então, eu tenho muito prazer de anunciar para vocês a participação da Patrícia Iglesias conosco. Ela vai aqui passar um pouco da visão dela e a experiência dela nesses 2 temas, tanto prático como mais conceitual. E eu queria só, então, dar as boas-vindas e agradecer muito o tempo da Patrícia para esse debate, e ela sabe do meu carinho e do meu apreço, da minha consideração por ela. Muito obrigado, Patrícia.
Bom dia a todos. É uma alegria estar com vocês nessa manhã e agradeço imensamente o convite do Stock Forbes, agradeço na pessoa da doutora Caroline, da área ambiental, mas também em especial do Wilson Mello, e reforço, né, as palavras que aqui foram ditas, a recíproca é verdadeira nesse caso, foi muito bom também nesse período trabalhar junto com o Wilson. Acho que conseguimos avançar em muitas questões justamente porque esse trabalho foi um trabalho conjunto, a CETESB o tempo todo pôde buscar novos horizontes e uma outra forma de trabalho em conjunto com a Invest São Paulo, que estava, né, atuando diretamente com as empresas, e eu acho que esse olhar, aqui eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, Wilson, que vem, né, daqueles que atuam no setor privado, trouxe os novos ares também para a área pública, e isso foi positivo para o nosso Estado. E, enfim, acho que sempre teremos outras oportunidades. Eu fico feliz em vê-lo aqui na estrutura do Stock Forbes, que é um escritório que também atende esse caráter de uma visão diferenciada, nova. E, enfim, né, fico feliz mesmo em participar desse evento, e principalmente porque nós estamos falando aqui de um tema que faz parte do nosso dia a dia, nas mais diversas áreas. Ele nem é somente um tema ambiental, ele é um tema que se espraia, né, como foi falado pela Caroline, nas questões da área imobiliária, nas questões do dia a dia de compliance e também no contencioso, como é a sua área de atuação, Wilson. Então, muito obrigada pelo convite. Para nós da CETESB é um prazer participar com vocês. Eu estou também aqui com o André, que é da área técnica da CETESB, caso, né, da área técnica de áreas contaminadas, caso depois alguém queira perguntar algo mais técnico. Muito obrigada. Muito bem, então acho que vamos começar aqui a nossa rodada de conversas. Eu preparei algumas perguntas para a Patrícia, mas depois, mais para o final dessa nossa 1 hora de conversa, a gente vai abrir aí para as perguntas do público, né? Fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat e eu vou direcionar para a Patrícia. Bom, começando aqui, Patrícia, acho que o aquecimento dessa nossa conversa aqui é muito desse contexto, esse novo contexto aí de preocupação com uma gestão ASG pelas empresas, né? E acho que essa é uma visão que não é só das empresas, é de todos os atores, né, do novo capitalismo. E acho que é muito interessante ver como isso talvez também possa ressignificar, né, o papel do órgão ambiental e as relações do órgão ambiental com o setor privado, né, que eu acho que talvez por muito tempo aí tenha havido uma impressão de que essa era uma relação conflituosa ou era uma relação distante, e na verdade, acho que nesse contexto em que as empresas incorporam aspectos ASG na sua gestão, ter uma regulação ambiental traz mais segurança jurídica, né? Que é um ambiente que é favorável muitas vezes aos negócios quando é bem articulado e pode ajudar as empresas a prevenirem e tratarem aí impactos ambientais que depois podem se materializar em riscos financeiros, né? Então, como é que vocês na CETESB enxergam esse papel aí da CETESB como essa força aí essa força motriz numa gestão mais coletiva dos aspectos ASG nos dias atuais? Bom, Caroline, na verdade, a questão de governança corporativa, governança ambiental e social, ela vem espraiando as questões da atividade privada há bastante tempo, mas agora já numa agenda mesmo robusta. E o fato é que sustentabilidade hoje é sinônimo de eficiência. As empresas vêm buscando cada vez mais eficiência no seu processo produtivo. E nesse sentido, a percepção que nós temos é que um órgão ambiental como a CETESB, que tem 53 anos de existência, que é uma referência
não só no Brasil, mas na América Latina, tem que atuar em conjunto com esse setor produtivo, de forma que nós possamos realmente avançar dentro da proteção ambiental, dos critérios ambientais que estão muito presentes na regulação. Nesse ponto, a regulação é fundamental. Acho que o grande diferencial do Estado de São Paulo, inclusive, é esse, porque existem regras, essas regras são claras, são exigentes, eu não vou dizer que não, mas também elas levam a uma segurança jurídica. Então, essa segurança jurídica é fundamental para o empreendedor, porque uma vez que ele tenha uma exigência, a exigência de fato será aquela no desenvolvimento da atividade. No caso que nós vamos, né, tratar o tema do gerenciamento de áreas contaminadas hoje, o que nós percebemos é que nas áreas contaminadas, por exemplo, a CETESB vem atuando muito numa regulação. Então, desde 1999, nós tivemos a publicação do primeiro manual de gerenciamento de áreas contaminadas. Ali já havia necessidade de uma legislação. Entretanto, nós não tínhamos, como não temos até hoje, uma legislação em nível federal. E a CETESB sempre esteve na vanguarda desse tipo de produção de regramento, que, no fundo, traz segurança jurídica, traz transparência para o empreendedor. Nós sabemos que as melhores áreas já foram utilizadas, então hoje nós vamos sim nos deparar com áreas contaminadas, mas que podem ter processos de remediação e, portanto, podem ser utilizadas. Esse é o foco da empresa, eu acredito que essa é a forma pela qual nós devemos trabalhar hoje. E a CETESB, nessa gestão, desde 2019, implementou o principal programa, que é o CETESB de Portas Abertas. A nossa orientação para os nossos técnicos é no sentido de também atender aqueles empreendedores de forma que a própria orientação possa auxiliar no licenciamento ou possa auxiliar, por exemplo, na remediação de áreas contaminadas. Porque aquilo que fica no papel nem sempre fica tão claro. Então, uma forma de buscar eficiência e mais rapidez no próprio licenciamento ou na própria remediação é o atendimento. Então, temos buscado, né, e incentivado os nossos técnicos nesse sentido. Isso traz mais transparência e isso afeta o procedimento de uma forma positiva. Então, a CETESB está dentro da agenda ESG e visando eficiência também da nossa parte. A eficiência não é só no setor privado, a eficiência tem que ser do órgão ambiental também, a nosso ver. Excelente, Patrícia. Realmente, acho que tudo que você elencou aí são evidências de que a CETESB já vinha há muito tempo aí contribuindo para uma gestão coletiva, né, do meio ambiente aqui em São Paulo. A própria edição do Manual de Áreas Contaminadas foi uma contribuição para além do estado de São Paulo, né? Acho que muitos outros estados até espelharam aí o modelo aqui de São Paulo e também essa gestão aí mais atual que você tem encabeçado com o CETESB de Portas Abertas, acho que é um grandíssimo ganho aí para toda a coletividade, aí, o setor privado, entender aí alguns detalhes que a regulação não traz com tanta clareza aí por impossibilidade mesmo de fazê-lo. Eu vou agora, então, entrar no tema aí das áreas contaminadas, aí acho que uma pergunta que todo mundo aqui, pode ser útil para muitos aqui, em termos de procedimentos, né? Acho que seria bacana se você pudesse contar um pouquinho como funciona o processo de... Eu não gosto dessa palavra, mas acho que é uma palavra que se convencionou usar e todo mundo entende, que é o processo de autodenúncia, né, das empresas quando identificam um risco de áreas contaminadas. Então, se você puder contar um pouco como funciona esse processo, acho que principalmente assim entender se esse reporte para a autoridade em relação à identificação de um risco de áreas contaminadas, né? Em que momento que ele deve ser feito? Ele deve ser feito de imediato ou somente depois de se ter feito os devidos estudos e um plano para efetivamente intervir nessas áreas para gerenciar a contaminação? E acho que também, se você puder falar sobre
as consequências, né, de não se fazer essa comunicação, essa autodenúncia aí. Tá bem. Bem, Caroline, eu também não gosto desse nome e, na verdade, na legislação não consta esse nome. A denominação é comunicação e há uma razão para isso. Muitas vezes, aquele que comunica, porque, por exemplo, adquiriu uma área, né, ou assumiu ali uma responsabilidade, não é o causador do dano. Por isso, é muito mais correto falar em uma comunicação da situação, porque, de fato, não se trata de uma autodenúncia. Mas essa previsão, ela está no nosso decreto 59.263 de 2013, que regulamentou a Lei 13.577 de 2009, a nossa Lei Estadual de Áreas Contaminadas. E essa comunicação, ela deve ser feita de imediato ao órgão ambiental. Então, assim que se toma conhecimento de uma situação como essa, o sentido de buscar a proteção, a qualidade, né, do solo, enfim, o gerenciamento da área contaminada, exige que a comunicação seja feita de imediato, até para que se possa avaliar eventuais riscos, perigos envolvendo aquela situação, e por isso a comunicação é fundamental. Tanto que a não comunicação, ela pode gerar um problema de agravamento da infração. Se nós formos olhar, né, no artigo 19, eu estou aqui com o próprio decreto, ele fala que, havendo perigo de vida ou à saúde da população, em razão da contaminação, o responsável deve comunicar imediatamente à CETESB, e também à Secretaria da Saúde, no sentido, né, de demonstrar que é necessário tomar alguns procedimentos e o órgão ambiental responsável, ele vai, na verdade, diante dessa comunicação, orientar. E o artigo 87 já prevê também que são circunstâncias agravantes, ou seja, no sentido de que eu posso ter uma infração e receber uma multa ainda maior por não ter comunicado, né? Então, no auto de infração, eu vou ter esse agravante do artigo 84, que é justamente o inciso 2º, deixar de comunicar de imediato a ocorrência ou, enfim, o fato de tomar conhecimento daquela comunicação. Eu acho que é importante até nós trabalharmos para mudar essa visão de que se trata de uma autodenúncia. Talvez se nós falássemos mais em comunicação, que é como está previsto no regramento, as pessoas teriam menos, vamos dizer assim, dificuldade em entender a necessidade de comunicar. Porque realmente, se eu falo numa autodenúncia, parece que, olha, eu estou assumindo uma responsabilidade. Eu até tenho um artigo interessante publicado na Revista do Advogado, né, de março de 2017, falando exatamente sobre isso, que existe uma diferença entre a responsabilidade por danos, quando nós falamos na obrigação solidária contratual e na obrigação extracontratual, que seria propriamente de quem causou o dano, e no caso, esse artigo eu trato especificamente de áreas contaminadas. Então, dentro do nosso bate-papo, se tiver tempo, eu falo mais sobre isso, porque me parece que a lei, a nossa lei de áreas contaminadas, ela está tratando muito mais, quando ela coloca aqueles obrigados solidariamente, daqueles que causaram o dano, e, portanto, utilizando uma base que é a base propriamente do 942 do Código Civil. Então, ela está trabalhando uma situação dos causadores do dano. E eu tenho que diferenciar a hipótese de quem assume essa responsabilidade com uma base contratual. Então, claro, ele vai ter que fazer a remediação, mas ele não é o causador do dano. Eu acho que esse é um ótimo gancho para... Eu já tinha uma pergunta sobre o responsável legal aí, né, nos termos da lei, e acho que a gente podia enganchar então com ela, porque o conceito aí da legislação estadual, ele abrange, né, todas essas figuras aí do proprietário, possuidor, dentre outros aí, e o causador, né, do efetivo causador do dano, mas talvez você possa contar um pouco se existe algum critério interno
da CETESB para determinar o responsável legal aí pelo processo de gerenciamento de uma área contaminada, né? E aí entender um pouco até onde pode ir essa responsabilidade, né? Acho que tem uma preocupação aí muito com também a cadeia aí de propriedade, né? E eventualmente acho que seria interessante entender se ela pode atingir proprietários antigos que já não tenham mais nenhuma relação com o imóvel, né? E que eventualmente também não tenham relação com a causa da contaminação. Pois é, aqui existem questões bastante complexas e que para as quais, para a resposta, nós dependemos principalmente de conceitos de direito civil, porque quando se fala em obrigação propter rem, por exemplo, né, nós temos toda uma base até que vem desde o direito romano, mas veja, colocando em questões bastante práticas a partir da nossa legislação, o que acontece? A nossa legislação, ela vai dizer que quando há uma aquisição de uma área contaminada, ao se adquirir a área contaminada, se assume o passivo ambiental. Esse passivo ambiental assumido é dentro do conceito da nossa legislação de áreas contaminadas, o que implica na visão da remediação da área, conforme a previsão legal que nós temos na legislação estadual. Então, aqui eu acho que entra um pouco naquela questão de remediação versus reparação integral. Vejam, por que a nossa legislação fala, né, claramente em remediação? Eu acho que nós não podemos fugir daquilo que está na legislação, muito embora nós até tinha feito aqui separado algumas coisas, mas eu acabo me perdendo um pouco as minhas muitos textos aqui separados. Mas vejam, aqui melhor, peguei aqui. Nós temos uma metodologia estabelecida para o gerenciamento das áreas contaminadas. Vejam, isso, por exemplo, aqui eu estou falando um pouco até da decisão de diretoria número 20 de 2017, que ainda é utilizada. Se eu falo em gerenciamento de áreas contaminadas, tem uma lógica para aquele que adquiriu a área. Ele adquire e passa a ser responsável pelo gerenciamento até o uso declarado, né, da forma como vai ser aquele uso no futuro, um uso declarado, com uma determinada finalidade. E a metodologia é clara na própria decisão de diretoria da CETESB, é o gerenciamento para reduzir para níveis aceitáveis os riscos que estão sujeitos à população e o meio ambiente, em decorrência da exposição às substâncias. Então, assim, isso tudo é um regramento. Há uma diferença muito clara entre essa situação e o que seria aquela questão da reparação e retorno ao status quo ante. E é aí que eu separo nesse artigo essas posições, porque toda a nossa legislação caminha para a remediação da área contaminada. Então, a nossa lógica é a seguinte: se eu estou discutindo com o causador do dano, e aí eu tenho a solidariedade decorrente do artigo 942 do Código Civil, que é aquela em que todos que causaram o dano respondem solidariamente, está na parte final do artigo 942, eu vou e posso discutir o retorno ao status quo ante. Muito embora nós saibamos que isso é muito difícil em termos práticos, porque uma vez que uma área sofra um tipo de contaminação, como nós vemos muitas vezes na prática, é complicado você falar em retorno ao status quo ante diante das tecnologias que nós temos hoje disponíveis. Então, nessas hipóteses, falando do causador, identificado o causador, eu vou poder discutir muito mais até onde irá aquela responsabilidade. A nosso ver, isso é diferente das hipóteses onde eu tenho um planejamento de remediação, em que a legislação estadual, ela trata da remediação. Então, o que acontece, por exemplo, com quem adquire aquela área contaminada? Ele assume esse status da remediação. E é por isso que o órgão ambiental, na esfera administrativa, ele discute a remediação para um fim determinado,
para um determinado uso, onde eu posso sair daquela condição absolutamente inaceitável e caminhar para algo que permita o uso declarado no processo. E é nesse sentido que a CETESB vai trabalhar. Por quê? Porque muitas vezes também aquele envolvido naquela determinada situação, de fato, não é o causador do dano. Ele é alguém que assume uma responsabilidade, muitas vezes até contratualmente, e, portanto, não se trata da obrigação solidária do 942. Então, isso até fica muito claro nesse artigo que eu escrevi lá, antes mesmo de estar aqui na CETESB. Nós estamos falando aqui de uma solidariedade prevista no direito das obrigações, no artigo 265 do Código Civil, que fala que a solidariedade não se presume, ela resulta da lei ou da vontade das partes. Então, normalmente, nessas hipóteses, eu tenho uma solidariedade que decorre de uma relação contratual. Eu adquiri uma área e, então, por isso, eu assumo essa responsabilidade. E fica muito mais coerente com a defesa daquilo que é o trabalho hoje do órgão ambiental, que é uma responsabilidade do ponto de vista da remediação da área, e não do retorno ao status quo ante, que esse sim deve ser buscado do causador do dano. Aí volto para a sua pergunta inicial. Então, poderia atingir aquele antigo proprietário? A meu ver, se esse antigo proprietário é o causador do dano, sim. Por quê? Porque a questão ali não se trata de uma solidariedade decorrente de uma relação contratual, mas sim da causação do dano, do nexo causal em relação a quem causou o dano. Ficou super claro, Patrícia. Acho que foi uma distinção necessária aí, né, de se fazer, porque é um gancho de uma outra pergunta mesmo, também uma pergunta quente, né, essa da reparação integral, porque a gente sabe que tem sido aí uma tese articulada pelo Ministério Público aqui no Estado de São Paulo, né, e muito, mas muito aí trazendo isso, confundindo isso com a prática de remediação feita nos termos da legislação do Estado de São Paulo. Então, acho que você já trouxe um pouco da distinção aí, mas se você puder contar um pouquinho qual tem sido a visão da CETESB até em se manifestando nessas ações judiciais, né? E como a CETESB tem se posicionado nesses pleitos aí do Ministério Público. Tá certo. Bem, eu acho que aprofundando um pouco mais, a questão, de fato, é que eu separaria em responsabilidade civil pura, do ponto de vista de causar dano, e aí sim, a questão de quem foram esses causadores do dano, e separaria nas questões de quem adquire passivos ambientais. Então, quem adquire passivos ambientais e, portanto, ao adquiri-los, busca a remediação daquelas áreas para um uso declarado. Esse procedimento está previsto na legislação paulista, ele é benéfico, porque muitas vezes, quando isso não ocorre, nós podemos até imaginar aquelas hipóteses onde existem áreas em que aqueles causadores do dano já não apresentam nenhuma condição econômica de reparação do dano, e a reparação, sim, no sentido de retorno ao status quo ante. Essa legislação estadual e essa metodologia estabelecida pela CETESB permite uma remediação para um uso declarado. Portanto, é algo bastante positivo para a sociedade, que não transfere aquele custo para a sociedade, porque nós teríamos uma privatização do lucro e uma socialização do prejuízo. Então, é um sistema muito positivo que permite o uso da área e um acompanhamento por parte do órgão ambiental. Por isso que o nosso gerenciamento, regulado pela Lei 13.577, fala em critérios de reabilitação e não em reparação integral de danos. E muitas vezes, como eu falei, pela própria característica do tipo de contaminação, é algo inviável, não temos uma tecnologia para essa viabilidade.
A CETESB atua dentro do princípio da legalidade. Então, nós respeitamos o posicionamento do Ministério Público, mas, na nossa visão, é preciso separar essas questões. Nós não vamos impor ao empreendedor aquilo que não está previsto na lei. E no nosso caso, como eu falei, fica muito claro que uma coisa é o causador do dano, uma questão é a questão do causador do dano, outra questão é aquele que assume aquela responsabilidade com base numa relação contratual ou numa aquisição de uma área contaminada. A aquisição da área contaminada é diferente. E, além disso, tecnicamente, vejam, eu não sou uma pessoa técnica, vocês sabem que eu venho da área jurídica, ou é técnico jurídico, mas não do ponto de vista das técnicas de remediação. Mas nós sabemos que, muitas vezes, remover ou eliminar toda aquela contaminação pode gerar outros problemas ambientais, porque aqueles resíduos removidos vão ter que ser destinados para um outro local. Então, falo aqui especificamente do caso de Jurubatuba, em que, tecnicamente, a CETESB se mostra contrária a essa visão, porque entendemos que, por ser uma área ocupada e muito ocupada do ponto de vista de ocupação populacional, essa remoção e esse tipo de técnica não seria a melhor para a área. Então, nós temos que avaliar o contexto ambiental como um todo. E temos que avaliar dentro da realidade que se coloca. Eu acho que esse é um ponto fundamental. A análise técnica da CETESB é uma análise dentro da realidade. Né? Nós não podemos, e eu que sou professora de Direito e trabalho na formação de novas gerações, eu faço questão de colocar isso para os nossos alunos. Nós não estamos mais naquela fase do juiz que é a boca da lei, né? Nós já trabalhamos isso no passado, e que vinha do direito francês, o juiz Labouche de Loire. Isso não está coerente com as nossas regras atuais e com o próprio direito civil do Código Civil de 2002. Nós temos uma abertura para que o juiz analise a realidade e, dentro da realidade, encontre as melhores alternativas. Então, cabe a cada um de nós, operadores do direito, buscar as melhores alternativas dentro de um amplo conceito de proteção ambiental. Achei excelente essa sua mensagem, Patrícia, e até acho que eu não fiz exatamente a introdução do seu currículo aí, mas, então, para quem não sabe, a Patrícia é professora de Direito da USP, foi também advogada na área ambiental, então, acho que isso traz muito mais até... traz um respaldo enorme para tudo que ela está dizendo aqui em termos desses conceitos de responsabilidade civil e ambiental. Acho que isso vem de muito estudo aí dedicado ao longo dos anos. E até se você puder, não sei se alguém aí da CETESB também pode ajudá-la a depois colocar no chat aqui para todos a indicação desse seu artigo, aí do ano de 2017, né? Acho que é útil para todo mundo aqui também ter continuar explorando melhor essa sua visão, né? Porque acho que, de fato, e aí... Eu vou interromper, mas eu acho que o André não tem. Então, é a Revista do Advogado, de março de 2017, a revista número 133, foi uma edição especial de direito ambiental. Ela está disponível na internet e foi coordenada pelo Edson Milaré, inclusive. Tá? E outra coisa, um comentário muito rápido, porque você mencionou que sou professora da São Francisco. Sou professora de Direito Civil e eu costumo dizer que, e a minha linha de trabalho é Direito Privado Ambiental. A meu ver, para quem trabalha na área ambiental e advoga na área ambiental, é imprescindível saber Direito Civil. São os conceitos tradicionais de direito civil que trazem as soluções para as questões ambientais. Então, fica só essa notazinha que eu não posso deixar de colocar. Acho que
faz todo o sentido com a narrativa aqui que você trouxe da referência dos artigos do Código Civil, né? Então, acho que já estava intuído aí da sua fala, mas obrigada aí por esclarecer. Eu gostei também acho que a gente está conseguindo se enganchar aqui nas perguntas, sem ter combinado que ia ser desse jeito, mas eu vou aproveitar, então, puxar essa sua referência super pertinente sobre a importância de, né, a gente entender tecnicamente o que pode ser feito, né, e aí à luz de várias circunstâncias, né, que precisam ser consideradas aí nesse balanço, e eu acho que é muito também da visão balanceada aí que se propõe numa gestão ESG, né? Então, entender as soluções técnicas factíveis faz parte do processo aí de se acomodar à melhor forma de gestão desses passivos ambientais. Como é que funciona na prática a interação da CETESB com os particulares com relação às soluções técnicas, né? Ela precisa anuir com todas as soluções técnicas apresentadas pelo empreendedor? E o que acontece se tiver discordância técnica, né, entre a CETESB e o empreendedor? O empreendedor, obviamente, são os seus assessores técnicos, né? E aí, nesse caso, quais são os parâmetros que são levados em consideração para se eliminar aí esse conflito ou se determinar qual é a solução técnica mais adequada? Esse é um ponto importante, porque a CETESB é o órgão ambiental, é o órgão técnico, então, sem dúvida, há essa análise, e essa análise do órgão técnico prevalece. Então, é possível, como eu falei, nós buscamos essa, vamos dizer assim, interação com os empreendedores, no sentido de buscar e de trazer as melhores alternativas, mas, sem dúvida, é necessária a anuência da CETESB em relação às medidas de intervenção que serão adotadas na área contaminada. Em havendo qualquer tipo de discordância no plano de intervenção, o problema é que este plano não será aprovado pela CETESB, o que não significa que não possa haver uma, vamos dizer, análise técnica conjunta, uma discussão em relação a determinados pontos, uma ponderação em relação a determinados pontos. Agora, também não é algo discricionário por parte do órgão ambiental. Então, os parâmetros, eles estão na decisão diretoria número 38 de 2017 da CETESB. Então, toda a questão da viabilidade técnica, da sustentabilidade da solução apresentada. Então, o importante é que, assim, o Estado de São Paulo, sem dúvida, é exigente, aquilo que nós falamos no início. Vai trazer parâmetros, vamos dizer assim, exigentes, mas previstos já no regramento e passíveis, né, de discussão em termos de alternativas. Agora, no final das contas, esse plano de intervenção tem que ser aprovado pelo órgão ambiental. Nós sabemos que aqui, né, no caso da CETESB, esse trabalho todo coordenado pelo Elton, que também está aqui participando do nosso evento, o André e todos os demais, Fernando, que compõem essa estrutura. Nós estamos agora com o manual já atualizado, publicado, ele está sendo publicado por partes, atualização, também queria reforçar esse aspecto. Então, tudo isso para orientar o empreendedor. Mas a palavra final ainda é a palavra final do órgão técnico. Perfeito. Eu queria aproveitar para puxar, então, dessa referência aí da necessidade de aprovação da CETESB sobre a solução técnica, pedir para você ilustrar um pouco, porque eu acho que aqui das pessoas que estão nos escutando, acho que, né, tem
uma preocupação constante dos empreendedores com as sanções administrativas, né, que decorrem desse processo. Então, é claro que o processo de gerenciamento de área contaminada é um processo super técnico e robusto, né? Ele se estende aí no tempo, inclusive, né? Precisa passar muitas vezes por um monitoramento longo, e às vezes as soluções técnicas são demoradas para implementar. Mas acho que uma outra preocupação é de que ao longo desse processo, eu acho que, né, no começo desse processo e ao longo dele, possam surgir infrações, né, possam ser cometidas infrações administrativas aí relacionadas a essa gestão. E a gente sabe que, assim como a CETESB tem uma regulação super clara com relação ao método e ao processo de gerenciamento de áreas contaminadas, também tem muita clareza sobre quais são as infrações administrativas desse processo. Então, se você puder ilustrar só um pouco que situações tipicamente levam a CETESB a autuar o empreendedor por infrações relacionadas à gestão de áreas contaminadas, acho que pode ser interessante também. Bem, nós temos 2 casos que são os mais comuns de autuação nos processos. Primeiro, a questão de não classificação como área contaminada, e, em segundo lugar, entra a questão de descumprimento de exigências técnicas relacionadas às etapas de identificação e reabilitação. Mas eu acho que, para falar desse assunto, o melhor mesmo seria ou o André ou o Elton, no final, depois que nós fizermos a conversa, ou se você preferir agora, até colocarem algumas situações práticas, né, onde houve esse tipo de autuação, até para as pessoas poderem entender. Então, não sei, se você quiser, o André está preparado para isso, porque aí seria uma questão bem técnica do dia a dia deles, e eles poderiam responder. Não sei se quer dar essa paradinha ou não, Caroline. Eu acho que se o áudio e vídeo aí do André estiver aberto, a gente podia já fazer isso agora. Então, Tudo bem, André? Obrigada. Tudo certo. Vocês conseguem me ouvir bem, né? Sim. Então, como a Patrícia bem comentou, as principais infrações, né, são por autuação por contaminação, né, por classificação da área como área contaminada sob investigação, e por descumprimento de exigências técnicas, né, ao longo do gerenciamento de áreas contaminadas. E assim, o que eu tenho visto na maioria dos casos, o que a gente tem autuado na maioria dos casos, principalmente sobre o descumprimento de exigências técnicas, né? Porque o gerenciamento são muitas etapas, né? Cada etapa tem suas exigências. Basicamente, é a falta de previsibilidade da CETESB sobre o que o responsável legal vai fazer na área, né? Então, assim, é sempre um processo, por exemplo, às vezes que falta um cronograma, né? A gente pega lá o processo, a área deu contaminação, ele fala que ele vai delimitar a área, a contaminação, vai delimitar a contaminação e não coloca nenhum prazo para isso, assim, né? A previsão é que isso acabe em tal data, para depois eu fazer uma avaliação de risco, propor uma solução para o caso, né? Então a gente olha isso e fica confortável, né? Dependendo, claro, dos prazos que forem colocados, e o caso vai seguindo sem maiores problemas, né? O que ocorre na maioria das vezes que autua é que às vezes ele confirma a contaminação e vai para a delimitação e não apresenta nada, né? E aí a gente vai e fala, apresenta, aí reforça, né? Manda um comunique hoje em dia, né? Então, fez a complementação da investigação detalhada e simplesmente não somos respondidos, assim, né? Então, esse é um caso típico de que a gente emite uma autuação, né? Por não realização da investigação detalhada. Então, basicamente, esses problemas ocorrem por falta de comunicação, de planejamento. Então, um caso complexo, a gente sabe que demora mesmo, né, para reabilitar. Tem casos que levam mais de 5 anos, né, 10 anos. E não tem, isso é um processo, isso é inerente da área contaminada complexa, né? Então, não é porque o caso demorou demais que a gente vai começar a autuar. É simplesmente demonstrar que você sabe a complexidade, que você entende qual prazos, que prazo você prevê para isso, a gente olha isso internamente. Se é um caso complexo, tudo bem, a gente concorda com os prazos, vamos acompanhando. Ocorreu uma mudança de cronograma, né, vai ter que alterar uma coisa,
coloca ali uma comunicação no processo. Quando a gente pega, a gente vê que o responsável legal está preocupado com a comunicação, com o prazo, né, com a resolução do problema. Dificilmente isso gera autuações por gestão de área contaminada quando está sendo feita essa comunicação. Então, basicamente, é esse o cenário em que ocorrem as autuações, né, no âmbito do gerenciamento aqui de áreas contaminadas da CETESB. Eu posso fazer um complemento, André? Eu acho que é interessante colocar, né, que, assim, muitas vezes aquela visão, a CETESB, né, não quero tratar as questões, enfim, eu vejo uma coisa um pouco reativa. Mas, na verdade, quanto mais a informação é levada e fica clara, você diminui a sua responsabilidade. Então, nós temos que inverter um pouco esse jogo, eu diria, né? E nós aí, eu estou me colocando desse lado, mas é porque, claro, eu vim de muito tempo de advocacia, então, claro que eu conheço também essas práticas. E, às vezes, eu acho que fica muito, assim, reativo. E essa atuação reativa, ela é menos positiva, porque se você deixa o órgão muito bem esclarecido da situação, vejam que uma questão é a boa-fé, né? O fato de estar ali atento, acompanhando, é mais importante para o órgão ambiental. Então, acho que o recado maior que fica, André, né? Eu acredito que vai nessa linha, não ter uma atuação tão reativa. Exato, exatamente. Perfeito. Eu acho que isso conversa muito com o tema aqui do nosso bate-papo, que é os desafios da agenda ESG, né? Então, acho que é justamente essa visão que uma agenda ESG propõe, né? De diálogo entre os stakeholders todos, né? E de construções coletivas. Então, acho que eu vi da CETESB aí que esse diálogo está aberto pela entidade, e também que a CETESB valoriza essa transparência e essa comunicação, porque acho que no fim do dia o que eu ouço desse relato é que as infrações aí acabam sendo cometidas por falha dessa comunicação, né? Por falta de interação entre o empreendedor e a CETESB, e muitas vezes provavelmente decorre disso que você falou, Patrícia, dessa desconfiança, desse receio de se expor nas informações, no comparecimento para a prestação das informações, de se comprometer de fazer compromissos, mas acho que a visão tem que ser oposta a isso, né? De que o importante é que haja um engajamento genuíno do empreendedor em resolver o problema, e que isso possa estar sendo monitorado pela CETESB, né? Então, acho que se todo mundo estiver na mesma página, né, em relação a promover essa gestão, o melhor aí para solucionar esses problemas, né? Que haja uma comunicação efetiva. E isso acho que é muito da cultura, talvez, nossa, né? De não ainda de ter essa desconfiança. E a agenda ESG se propõe a isso, né? A quebrar esses paradigmas aí de desconfiança mútua. Então, vou aproveitar esse gancho de falar de ESG para fazer minha última pergunta aqui do meu lado, e já aproveitar para encorajar os demais aí do nosso público para fazerem perguntas no chat, que se houver, que eu direciono logo depois dessa última pergunta aqui para a Patrícia. Então, já falando de ESG, né? Acho que uma coisa que a gente costuma dizer aqui no escritório, enfim, nesses engajamentos novos aí sobre o tema ESG, nos muitos treinamentos que a gente tem dado e empresas que a gente tem ajudado a construir essa gestão, é que quando a gente fala em fatores ESG, a gente não está falando apenas de
de conformidade legal, né? Obviamente conformidade legal, então, né, você precisa, obviamente, ninguém discute que as organizações precisam cumprir a lei, mas ter uma visão ESG vai além de fazer o que é exigido pela lei, né? Vai beyond compliance, como se diz, e sim em se buscar internalizar os outros impactos ambientais negativos que a empresa possa estar causando e que não estão aí exatamente controlados pela lei ou pelos órgãos ambientais. Então, a gente tem traduzido isso como o fazer a coisa certa, né? Independentemente de a lei exigir. E isso, né, acho que hoje é valorizado pelo mercado, pelos investidores, pelas instituições financeiras. Então, a gente sabe que está havendo um maior reconhecimento dessas ações né, de quem faz a coisa certa. Então, acho que queria fazer uma provocação aí para você, Patrícia, de quando se trata de áreas contaminadas, o que é fazer a coisa certa, né? Assim, qual é o valor agregado que uma organização pode gerar a partir dessa gestão, né? Então, por exemplo, já vou falar aqui de um exemplo que me ocorre, quando a empresa promove, o proprietário, enfim, promove uma descontaminação do solo e da água que torna um imóvel próprio para uso residencial, mesmo quando o que seria exigido ali seria uma reabilitação para uso industrial. Então, enfim, isso é um exemplo de ir além da lei e fazer algo que tem um benefício para o meio ambiente que, de repente, poderia ser valorizado pelo mercado? E aí, não sei se tem mais alguma ideia que você possa nos trazer aí. Bem, Caroline, até agradeço por terminarmos com essa questão, acho que é uma questão fundamental, interessantíssima, porque ela nos leva a, vamos dizer, a movimentos pendulares. Nós podemos pensar nos dois âmbitos, vamos dizer assim, dos dois lados do pêndulo. Porque, de um lado, é possível, sim, fazer além do necessário e imaginar que isso pode ser um ganho ambiental, e pode ser interessante em alguma situação, mas eu também penso, por outro lado, que às vezes reabilitar o imóvel para uma tipologia, vamos dizer, mais restritiva do que aquela que efetivamente será utilizada do ponto de vista do empreendedor, pode ser visto como um certo desperdício de recursos econômicos e até energéticos, e nós estamos falando em tempos de mudanças climáticas, onde toda a nossa atuação, e o Estado de São Paulo tem esse viés, né, de tudo que nós podemos fazer para redução também de emissões e para atender essa agenda de mudanças climáticas. Então, nós entendemos, em termos de CETESB, que nós temos que ter diferentes graus de tolerância em relação à presença de contaminação num determinado imóvel, numa determinada área. E a experiência internacional, a experiência mostra, né, em vários países, nos Estados Unidos é um caso relevante nesse sentido, que os chamados brownfields, eles têm um custo de remediação, esse custo de remediação precisa ser avaliado, e o custo de remediação também tem a ver com o potencial econômico do imóvel, porque se esse custo de remediação não estiver atrelado ao potencial do imóvel, nós vamos ter na prática uma tendência de abandono daquele imóvel, e aquilo que eu falei para vocês, nós vamos acabar privatizando o lucro e transferindo o prejuízo para a sociedade, uma tendência, por exemplo, de áreas órfãs. Então, muito embora no direito ambiental nós tenhamos um viés de prevenção, um viés de reparação integral, nós também não podemos ter na seara ambiental um discurso meramente ideológico, uma visão que seja desconectada da realidade. E inviabilizando as atividades econômicas.
Isso, na prática, levaria, a meu ver, a mais prejuízos do que benefícios, porque a Constituição Federal de 88 é muito clara, ela coloca princípios como a proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações e a questão da busca a uma existência digna, a livre iniciativa com base na existência digna. Então, todas as vezes que nós pudermos conciliar num processo que envolve a remediação da área, algo que tenha um viés econômico e ambiental, num equilíbrio, é isso que deve ser buscado. Por isso que eu encerraria dizendo que a coisa certa, quando se trata de remediação de área contaminada, é o atendimento integral ao procedimento estabelecido, aquilo que foi sopesado pelo órgão ambiental em termos de riscos e opções para aquela área, opções de uso da área, que vão viabilizar também o seu uso econômico. Então, nós estaremos dentro desse contexto de uma remediação da área. Nós temos que pensar que hoje o uso e o emprego de energia e, vamos dizer assim, o dispêndio de energia também terá que ser sopesado, tendo em vista a agenda de mudanças climáticas. Acho que esse é um ponto fundamental também. Excelente. Fiquei feliz aí também com essa sua visão final sobre conectando esse tema com a agenda de mudanças climáticas. Acho que era mais ou menos por aí também que eu pretendia chegar aí nessa pergunta. De fato, a gente tem esse desafio, esse é um enorme desafio, né? O desafio da mudança do clima, de se evitar o aquecimento global perigoso aí de 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais e então todas as decisões que acho que a gente toma e a CETESB, né, quando olha para as soluções técnicas e para suas recomendações de gestão ambiental, acho que de alguma forma a gente vai ter que começar a integrar esse viés aí da mudança do clima, né? E como você falou, né, o dispêndio de energia, de recursos hídricos é intimamente ligado ao problema da crise climática, né? Exacerba a crise climática, a gente precisa usar os recursos com eficiência também por esse motivo, né? Que não é um motivo pequeno. Então, acho que parabéns aí pela iniciativa também da CETESB de estar muito engajada nessa agenda de mudança do clima, né? A gente acho que precisa aí exaltar iniciativas como essa e sem dúvida, num contexto aí hoje em que os estados e os municípios também têm um papel importante aí em levar essa agenda adiante por causa de todos esses impactos que a gente está falando aí que começam com essas fontes, né, de emissões de gás de efeito estufa que são decorrentes aí de atividades locais, né, e que são controladas no nível dos estados e municípios. Então, a liderança da CETESB nesse tema certamente eu acho que uma referência aí para o Brasil inteiro e acho que é um convite aí também ao engajamento de todos os empreendedores aí do estado para aderirem ao acordo ambiental, né, e poderem também contribuir para essa agenda. Eu acho que a gente passou aqui do nosso tempo, não estou vendo perguntas, eu vi a pergunta do Marcelo, não sei se você considera que foi respondida, Marcelo, eu entendi que, de certa forma, a Patrícia já chegou a tratar disso, da importância bom, a identificação do causador do dano. Tem mais uma pergunta aqui agora. Mas deixa eu só rapidamente direcionar aqui a pergunta do Marcelo. Patrícia, acho que... E aí, depois disso, a gente se encaminha para o encerramento, mas o Marcelo pergunta aqui se não for possível identificar o causador do dano, da contaminação, o que acontece? Qual a consequência do proprietário atual de boa-fé? Até acho que você chegou a responder um pouco isso, mas talvez valha a pena reforçar. E o Marcos Feliciano aqui está perguntando
que eu também acho que, de certa forma, você respondeu, mas o Ministério Público tem reformulado a tese da reparação integral, requerendo que as empresas não sejam compelidas diretamente a realizar a reparação integral, mas sim apresentar um estudo multidisciplinar que demonstre a viabilidade ou não de uma realização de reparação integral. Como a CETESB vê esse posicionamento? Eu acho que exatamente isso talvez você não tenha falado. Sim, eu entendo, acho que é válida essa apresentação de estudo, mas como eu falei, a nossa legislação, para quem adquire a área contaminada, fala em remediação. Então, a meu ver, eu não posso dar esse tratamento de reparação integral para quem não é o causador do dano, porque eu estaria impondo um ônus a mais e, diga-se de passagem, desestimulando esse mercado e desestimulando esse setor que, no fundo, contribui para que nós possamos melhorar essas áreas e, enfim, situações de áreas que foram contaminadas com atividade muitas vezes industrial no passado, onde não havia nenhum cuidado nesse sentido, e nós vamos deixar essas áreas como um problema transferido para a sociedade. Então, não é uma questão de falar, olha, me apresenta um estudo e se esse estudo concluir que é possível, você vai pagar a conta do possível, porque você não é o causador do dano. Então, a sua responsabilidade está atrelada à remediação para aquele uso declarado. Mas são posições, né? Nós estamos falando aqui de questões jurídicas. No viés do entendimento da CETESB, a questão está legislada para fins de remediação. Então, é assim que a CETESB trabalha. Eu até acrescentei um pouco mais, assim, colocando um pouco da minha visão pessoal em relação a essas questões. Desculpa, Caroline, eu perdi a primeira, esqueci. Eu acho que você, de certa forma, respondeu, mas se não for possível identificar o causador do dano, qual a consequência para o proprietário atual de boa-fé? Veja, eu não posso dizer que porque não identifiquei o causador do dano, eu vou transferir para um outro que não é o causador do dano, porque responsabilidade civil funciona com as regras tradicionais da responsabilidade civil. Ou seja, quem causou a lesão? Eu tenho uma sistemática de ação-omissão, dano, nexo causal. Então, se acontece em situações como essa, eventualmente eu fico sem a reparação. Mas o que não é aceitável é que os fins justifiquem os meios. Eu tenho uma questão ambiental, eu quero um meio ambiente equilibrado. Vocês sabem que a minha visão é bastante rigorosa do ponto de vista ambiental, como doutrinadora, nos meus livros. Então, não é questão de abrir mão disso. Mas existem os limites do regramento. E, a meu ver, nós não devemos nos afastar deles, porque são eles que nos dão a segurança jurídica. Então, eventualmente, eu vou ficar sem reparação integral. Muito obrigada, Patrícia. Acho que a gente passou um pouquinho aqui do nosso tempo, mas foi super produtivo. Enfim, espero que para todos aqui que estão escutando também, mas sem dúvida, ouvir você falar é uma aula, né, por si só, aí, toda a sua competência aí de ser realmente uma professora e uma estudiosa aí desse tema da responsabilidade civil ambiental. Então, enfim, espero que todos aqui tenham conseguido esclarecer suas dúvidas e ter uma visão, acho que mais moderna aí, né, de como funciona, como deve funcionar a gestão ambiental, a gestão de áreas contaminadas. Acho que a gente tem aí no estado de São Paulo certamente um exemplo e um apoio nessa gestão aí de acordo com uma visão mais ampla ESG. Wilson, você quer dar uma palavrinha final aí antes de a gente encerrar? Não, eu queria então só mais uma vez agradecer a Patrícia e dizer que a CETESB, na gestão da Patrícia, ela se tornou, sem abrir mão de nenhuma defesa ambiental, ela se tornou uma resolvedora de desafios, uma resolvedora de problemas e criadora de oportunidades para o desenvolvimento consciente e econômico. Então,
eu diria para todos que participaram aqui, os empreendedores, os incorporadores, as empresas que de alguma maneira têm algum tipo de dificuldade no tema da gestão ambiental, principalmente de áreas contaminadas, que a CETESB é um parceiro na solução, né? Não se sintam de maneira alguma preocupados em levar esse tema para a CETESB, porque a CETESB tem feito um trabalho de buscar uma solução que respeite o meio ambiente, que traga áreas degradadas que hoje não são utilizadas e que, inclusive, comprometem a vida em sociedade para um modelo em que elas se tornem úteis, gerem emprego, gerem renda e, principalmente, devolvam para a sociedade uma área que estava sendo um problema. Então, Patrícia, muito obrigado, não só pela participação hoje, mas por essa gestão colaborativa e olhando para essa gestão equilibrada entre a proteção ao meio ambiente, que é algo inegociável, mas também uma visão de desenvolvimento econômico numa agenda liberal. Muito obrigado a vocês, espero que todos tenham gostado. Muito obrigada, Wilson, obrigada, Caroline, e a vocês que estiveram conosco. Eu posso dizer que para mim foi bom começar essa manhã dessa forma. Fazia tempo que eu não discutia assim mais a fundo alguns temas, né? Nós acabamos tratando outros assuntos na presidência da CETESB e foi uma manhã muito, muito agradável. Muito obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada a todos e todas. Bom dia.